Namastê, sejam todos bem-vindos ao canal, né? Desculpa, eu estou um pouco rouca por conta da alergia, né? Mas vamos lá. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos hoje falar sobre um assunto muito interessante, né? Que é sobre a intuição, né? Às vezes, hoje uma pessoa veio falar para mim, Cigana, eu acho que eu estou ficando doido, porque eu estou tendo umas intuição lá e eu não estou entendendo nada. Será que é isso mesmo que a minha intuição quer falar? Então, eu prometi, né, que eu iria falar sobre a intuição, né? E o mantra mais interessante aqui hoje disso tudo seria: eu confio na sabedoria da minha intuição, né? A intuição, gente, é o ponto, aquela a certeza que nós temos dentro de nós, dentro da nossa alma, né? É a coisa mais importante que existe, é a intuição. A jornada de evolução pessoal, ela é única para cada indivíduo, né? Ela é moldada por experiência, por escolhas e por muitas vezes por uma busca interna de significado e propósito que nós buscamos dentro de nós, né? Então, a intuição é algo muito importante, porque é a nossa história, é o que nós já vivenciamos, é aquilo que nós temos dentro de nós que pode nos auxiliar para que nós consigamos dar andamento na nossa vida. Buscar pela intuição é a coisa mais importante que existe, né? Às vezes eu estou falando lá, alguma pessoa aí dando aconselhamento, eu falo, olha, você precisa buscar pela espiritualidade, porque se eu falar você precisa buscar pela intuição, a pessoa não entende. Então, eu falo espiritualidade. E hoje uma pessoa falou para mim, eu busco pela espiritualidade, eu vou no centro tal, meu namorado vai no outro centro. Daí eu falo, não é assim que eu estou falando, porque eu não acredito em religiosidade, né? Então, agora eu vou ter que estar mudando esse termo. Falei, não, vou começar a fazer, né, vídeos explicando. Então, vamos lá. 2 dos guias mais poderosos nessa jornada é a intuição e o amor, né? O amor incondicional e a intuição são 2 pontos super importantes para o ser humano buscar entendimento, para ele entender as coisas que ele está processando, né? Os arcturianos, né? Eles pregam o amor incondicional e eles falam que quando as pessoas elas vibram no amor incondicional, né, é a arma mais poderosa contra a maldade, contra as injustiças, e que o planeta Terra necessita urgente que as pessoas se conectem, né, que elas desenvolvam o amor incondicional para ter, né, um alimento propício para a paz do planeta, para que nós possamos enfrentar essa nova transição planetária em que está vindo por aí, né? Muito intrigante, muito interessante essa situação aí do amor, né? Movimentando, alimentando as coisas boas, porque ultimamente as pessoas são todas envolvidas em guerras, conflitos, as pessoas não se entendem, elas não se buscam, entende? Então, isso fica alimentando o ódio cada vez mais, alimentando aqueles poderosos que querem tirar proveito e constroem bomba e fazem isso e aquilo, aumenta o preço disso, para desestruturar os seres humanos, para que eles cada vez mais sintam ódio, né, a raiva, a bronca, para estar alimentando o poder que eles querem que seja perpétuo aqui no planeta Terra. E quando nós desenvolvemos o amor incondicional, né, a gente, sem querer, a gente também ouve a nossa intuição, porque lá dentro, o nosso eu maior, né, ele vibra no amor, ele vibra naquele amor incondicional. As pessoas todas, elas querem viver em harmonia, elas querem ter o amor desenvolvido dentro de si, e não a maldade, não a ignorância, não o ódio, né, não a insatisfação. Então, a intuição e o amor são forças que moldam o nosso caminho. O nosso caminho, o caminho da alma, a trajetória de vida da alma que a gente precisa seguir, né, ele é moldado, né, através da intuição e do amor.
duas coisas fundamentais que nós precisamos estar buscando constantemente, né, para ter um bom relacionamento amoroso, para ter um bom relacionamento com os familiares, para a gente ter um bom relacionamento com a gente mesmo, que é a coisa mais importante que a gente deve buscar, entender-se, né? Alimentar a nossa intuição, alimentar o amor que temos dentro de nós é importante para que tornemos seres humanos melhores, né? E como conectar-se com a intuição? Essa é uma pergunta que todos fazem para mim. Como eu consigo conectar com a minha intuição? Primeiro, a prática da meditação, né? A meditação é uma ferramenta poderosa para acalmar, para acalmar a mente e ouvir a voz da intuição. A pessoa, quando ela ouve a sua intuição, ela está acalmando a mente. Quando você fica sem pensar e começa a vir aqueles pensamentos, vem de dentro de você. É a sua alma conversando com você, a sua intuição querendo comunicar. Ao dedicar alguns minutos diários à meditação, podemos nos desligar do ruído externo e nos conectar com nossa sabedoria interna. A coisa mais difícil que tem é a gente falar menos e ouvir mais. E quando a gente começa a ouvir, né, demais, a gente se perde. Quando a gente mantém o silêncio, acalma a alma, quando a gente acalma o coração, a gente começa a ouvir o nosso interior, a nossa alma, o que ela quer nos dizer, e ela traz solução, ela traz a cura, ela traz uma porção de coisas boas que nós não aprendemos como desenvolver isso. Então, a meditação ela é essencial para que nós possamos desenvolver, né, a nossa intuição. Depois, registrar pensamento e sonhos. Tem pessoas, né, que elas não conseguem fazer meditação, mas elas pensam. De repente, você está parado, você pensa numa outra coisa, o que você precisa fazer? Anotar aquilo ali. É a sua intuição te dando um direcionamento para ter um relacionamento melhor, ou para você se processar melhor no seu dia a dia, para você desenvolver o seu trabalho com mais desenvoltura, né? São coisas que a sua mente está trazendo e, de repente, a pessoa não faz nada porque ela pensa, isso aí não é nada a ver, eu que estou doida pensando nisso. Não, tudo que você pensa durante o dia, que seja alheio àquilo que você esteja fazendo, é a sua intuição trazendo ideias para você. E, de repente, quando a gente anota, né, registra, a gente... Ao ler isso depois, a gente pode ter a solução de muitas coisas que a gente não encontraria se tivesse assim, levando a vida por viver sem tomar cuidado de ouvir o nosso interior, né? Então, manter um diário pode ajudar a registrar insights. De repente, você tem um insight, né? Um pensamento assim, você está sem fazer nada. Às vezes, você está de bobeira, assim, vem um pensamento... Preste atenção nesse pensamento e como ele surgiu através da intuição, né? Os sonhos também podem ser uma grande fonte rica de orientação intuitiva, né? De repente você sonha com alguma coisa, né? É a sua mente querendo falar para você alguma coisa, não o que esteja ligado no dia a dia, porque às vezes no dia a dia você vê, por exemplo, um programa de TV ou você presencia uma situação e você sonha com aquilo, né? Aquilo é que ficou na sua mente. Mas, de repente, se você dorme, se você relaxa, faz uma oração e deixa o corpo descansar, o que acontece? Quando você sonha, os sonhos são verdadeiras lições de vida. Eles trazem grandes ensinamentos que, se a gente atentar pelo detalhe, a gente vai entender, né? Eu certa vez, eu sonhei que eu tinha que atravessar um rio, e naquele rio tinha duas cobras, né? Duas cobras, em cada... Então, eu não sabia para onde eu ia, eu tive esse sonho aí, né? E sempre guardei esse sonho. Depois, uma certa vez, quando eu consultei uma pessoa que entendia de holística, né? Eu contei para ele e daí ele perguntou: não aconteceu tal fato assim na sua vida? Eu falei: aconteceu depois. Ele falou: o sonho te avisou antes. O sonho estava me avisando, né? De uma traição que eu ia sofrer de uma certa pessoa, né?
E isso aconteceu. Depois que aconteceu o que eu vi. Então, aquele sonho, né, ele veio, né, trazer para mim, para eu me preparar que algo poderia acontecer. Mas eu não dei bola, porque a gente fala, sonho, né, vou dar bola para sonho agora. E depois que eu falei com aquele terapeuta, eu pensei, falei, poxa vida, aconteceu mesmo. E ele falou, então, era a sua alma presenciando, sabendo do que ia acontecer, estava lhe avisando, tentando acalmar você para que o sofrimento não fosse tão grande. Não que o sonho possa evitar. E nós temos nas escrituras, né, o famoso José do Egito, que o faraó não fazia nada sem consultá-lo. Né? Os sonhos, ele era um interpretador de sonho, o José do Egito. Ficou famoso por conta disso. Né? Então, o sonho é importante. É importante. De repente, você sonha, escreva aquele sonho, não que você tem que buscar, né, naquele livro lá, Interpretação do Sonho. Não é isso que eu estou me referindo. Quando você anota o sonho, preste atenção no que acontece durante o dia a dia ou no decorrer, porque você vai entender que aquele sonho ele veio te orientar para você poder entender mais a intuição, né? E não para adivinhar o sonho, não. É para entender, né? O que acontece, né? Quando a gente vem a sonhar, né? E aqui, né? Daí nós chegamos a um ponto, o amor. O que vem a ser o amor? Porque as pessoas se preocupam tanto com relacionamento amoroso, né, e com amor. E é importante que saibamos que o amor não é só de uma companheira para um companheiro ou vice-versa, né? O amor aqui seria o amor dedicado ao pai, à mãe, a um parente, a um filho, né? O amor por um amigo. Existem várias maneiras da gente amar as pessoas. E com relação, então, a relacionamento amoroso, a gente pode perfeitamente amar mais de uma pessoa. Isso é possível, porque a cada uma, né, a gente vai empregar uma maneira diferente de amar. Isso que é importante saber. E o amor, em suas muitas formas, é uma força transformadora que pode nos guiar para uma maior compreensão e compaixão, tanto por nós mesmos quanto pelos outros. A importância de amar a nós mesmos. Quando a gente ama a gente, né, nós queremos trazer para nós bons pensamentos, nós queremos trazer para nós coisas boas, a gente compra as melhores coisas para a gente cuida da gente, a gente não permite que a outra pessoa venha nos magoar. A importância de amar a si mesmo é essa, é você aprender a perdoar a si mesmo, porque nós somos passíveis de erro. Então, se de repente fez alguma coisa errada, se perdoar imediatamente, né, para que aquilo não fique acumulado dentro de si e comece a prejudicar a vida com outras pessoas. Né? O amor, ele nos conecta com o mundo de uma maneira profunda e significativa. As pessoas que verdadeiramente elas entendem o que é o amor, elas são pessoas diferentes das outras. E muito diferentes, porque elas têm o entendimento, elas praticam a resiliência, elas sabem até onde é possível fazer as mudanças dentro de si. É por isso que nós temos que desenvolver o amor incondicional. Né? E como deixar o amor guiar a nossa vida? É uma pergunta, né, que também sempre faz. O amor próprio é a primeira coisa que a gente precisa ter, o amor próprio, ou seja, o amor para com a gente mesmo. Cultivar o amor por si mesmo é fundamental. Pratique o autocuidado, seja gentil consigo mesmo, reconheça o seu valor. Nós precisamos ser pessoas que reconhecem o nosso valor, né? Não importa o que o outro pensa da gente, o importante é o que nós pensamos de nós. Né? Quando você se ama, está mais aberto para receber e dar amor aos outros. Uma pessoa que não ama a si mesmo, ela não tem por que amar o outro. Agora, quando a gente se cuida, quando a gente cuida da saúde, quando a gente cuida dos nossos pensamentos, quando a gente cuida do nosso sentimento, né? aquilo que faz mal para nós, e a gente começa a não querer participar daquilo, a gente está se valorizando. Quando a gente está cuidando do nosso corpo, nós estamos nos valorizando.
Quando você, de repente, você pensa, faz uma análise do que você quer se alimentar e cuida do corpo, você está cuidando de você com carinho. Quando você não permite que o outro te magoe, você está se cuidando, né? Muitas pessoas vêm falar para mim, mas eu não ganho presente de ninguém. E que presente você deu para si? Compre um presente para si mesmo. Né? Você é a melhor pessoa para entender qual é o seu valor, quanto você vale. Para os outros não importa o valor que eles dão para você. O importante é o valor que você dá para si mesmo. E que você faz questão que as pessoas respeitem o valor que você tem. E isso é trazer para você o respeito das pessoas. Tem pessoas que não se respeitam, não são respeitadas, porque elas não se respeitam, elas não se amam, elas não entendem o que ela tem dentro dela. Elas nunca fizeram uma meditação para ouvir o que sua alma quer falar sobre ela mesma, porque ela tem medo. Ela tem medo do que possa encontrar, porque às vezes dentro de nós podemos encontrar coisas boas e coisas ruins. Mas aí é quando nós tiramos as coisas ruins e a gente fica com as coisas boas, né? E isso é muito importante. A empatia e a compaixão. É preciso desenvolver empatia e compaixão pelos outros, né? Isso faz com que a nossa capacidade de amar se expanda. Quando você começa a entender o outro começa a fazer coisas que está te magoando, você fala, essa pessoa ela não ama a si mesma, ela não tem condição de amar ninguém, porque, olha, ela não cuida dela, ela não faz nada para ela. Então, ela busca mesmo maltratar outras pessoas, porque ela está fazendo isso para ela mesma. Ela não está fazendo isso para mim, porque a mim não vai atingir, porque eu me amo. Entendeu? Quando a pessoa ela se ama e o outro vem para fazer uma coisa, ela não aceita, porque ele tem um amor tão grande por ele que ele não permite que o outro venha até ele para maltratá-lo, né? Então, praticar a resiliência, né, e ouvir atentamente, né, ajudar quem precisa e mostrar compreensão em vez de julgamento. A gente nunca deve julgar, aquela pessoa lá fez isso, aquilo. A gente tem que entender e mostrar para aquela pessoa que ela está errada, que ela tem que agir diferente, que ela não pode fazer isso porque ela está se maltratando. Todas as pessoas que... Um dia desse que eu moro num apartamento, eu vi uma gritaria numa janela lá de um outro prédio, saí na janela para ver, um adolescente estava na janela fumando, e a mãe gritando com ele, você precisa lavar a louça, você precisa faz isso, aquilo. E aí o menino quieto falava, calma, calma, e ela gritava ali, perfeitamente deu para entender como aquela mãe não tem autoestima, como ela não cuida dela, e massacrando aquele jovem daquele jeito. Eu fiquei com pena do jovem, sinceramente. Fiquei com pena do jovem, a hora que eu vi tudo aquilo, e eu vi a calma que ele estava falando para a mãe falava, vai embora com o seu pai, porque você é igual ao seu pai. Olha, que judiação, que tipo de ser humano vai ser esse garoto quando ele, agora um adolescente, quando ele ficar um adulto? E quantas pessoas não passaram por isso? Né? É errado. Essa mãe está completamente errada. Né? Daí até eu orei, até fiz uma oração por conta para eles, ela foi acalmando, ela acalmou, mas depois que ela trucidou o menino, ela acabou com o menino, com o filho dela. Uma mãe fazer isso para um filho é um absurdo, mas ela é uma pessoa doente. É uma pessoa doente, uma pessoa que chega nesse ponto, nessa gritaria, para obrigar o adolescente a fazer as coisas, né? Isso aí é uma coisa de doido, ela é uma pessoa doente. Quando se ela fosse e falasse, olha, nós vamos estipular aqui alguma coisa na nossa casa. Você vai lavar a louça, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, eu vou fazer aquilo. O que eu entendi, que era tarde, já era 4 horas, 5 horas da tarde, aquele menino veio da escola, a mãe ficou o tempo todo na casa e não lavou a louça, ficou esperando o garoto vir para lavar a louça. Quer dizer, tudo descontrolado. Então, as pessoas, quando elas não se amam, elas vivem num descontrole total dentro da casa.
e sacrificando outras pessoas. E daí esses adultos crescem, quando eles chegam na idade, encontram uma pessoa para amar, vai proporcionar ao outro um relacionamento nefasto, um relacionamento tóxico, porque ele foi submetido a isso. Então, é aí que nós temos que ter a resiliência para com aquela pessoa. Tentar descobrir por que ela é uma pessoa tão amarga, tão infeliz desse jeito. Com certeza, tem uma mãe lá atrás que fez a mesma coisa com ele. Como dizia o Gasparetto, né? Tem mãe que é o demônio da cozinha, e ele tinha razão. Né? Porque aquela mãe estava fazendo tudo isso e chamando a atenção de toda a vizinhança de uma coisa que não é necessário. Ela estava tentando chamar atenção para uma coisa ridícula que ela estava fazendo, um papel ridículo. Né? Viver em harmonia com os outros. Aqui eu acabei de falar, os relacionamentos saudáveis e amorosos são cruciais, né? Cerque-se de pessoas que te apoiem, que te inspirem. A gente, quando ama uma pessoa, a gente quer porque quer aquela pessoa. A pessoa está maltratando e está lá junto com a pessoa. Né? A gente precisa se cercar de pessoas que apoiam a gente, que levam a gente para cima, com bons pensamentos. Aquelas pessoas para levar a gente para baixo, a gente não precisa. Já tem um membro da família que faz isso constantemente com a gente. Então, não tem necessidade, né? O amor mútuo cria um ambiente onde todos podem exercer, evoluir junto. Né? Num lugar, num trabalho onde existe o amor entre as pessoas, o trabalho flui melhor. Numa casa onde existe o amor entre as pessoas, existe o respeito entre elas, né? O lar é diferente. A energia do lar é diferente. Quando uma pessoa entra, ela já percebe. Né? Já aconteceu de você entrar em algum lugar e sentir aquele peso lá? Por quê? Porque as pessoas vivem brigando, vivem discutindo, quando deveriam conversar, buscar o entendimento. Né? E outra coisa importante, integrando a intuição e o amor. Isso aqui é muito importante. Né? Quando nós permitimos que a intuição e o amor, né, guiem nossa evolução, nós estamos na verdade. Né? Nós estamos integrando duas das mais poderosas forças do universo. A intuição e o amor são as armas mais poderosas para aquele que quer buscar uma evolução espiritual, uma evolução mental. Para aquele que quer se dar bem nos relacionamentos amorosos, para aquele que quer se dar bem no seu trabalho, para aquele que quer se dar bem consigo mesmo. Porque ele adquire aquela força e ele começa a corrigir os seus próprios erros para estar bem, para se dar bem. Né? A intuição nos mostra o caminho a seguir. A intuição mostra, eu sempre falo, né, para os meus amigos, para as pessoas que vêm até mim. Se você desenvolver a sua intuição, se você seguir a espiritualidade, se você fizer a coisa certa, ela vem até você, porque no universo tudo está se movimentando, né? Nós estamos no movimento contínuo das coisas, né? A motivação, nós encontramos no amor, né, e na intuição, a força e a motivação para continuar. Né? Então, quando a pessoa, quando fala, está buscando a espiritualidade, a pessoa acha, eu vou na igreja tal, eu vou. Isso aí não é buscar a espiritualidade. Eu nunca vi em religião nenhuma falar sobre o amor, até que falo, mas eu nunca vi falar sobre intuição, porque a maioria das igrejas é contra, eles acham que isso é espiritismo. Que bobeira isso, eu nunca vi um negócio desse. A única igreja que até hoje eu ouvi falar da intuição e que eles pregam a intuição e o amor é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a Igreja dos Mormons. Lá eles falam muito da intuição, porque eles falam que o Joseph Smith teve a intuição de criar a igreja. Então, eles praticam isso. Eles praticam isso. E é muito inteligente isso, porque é a verdade. É a sua verdade.
Todas as pessoas, ela sabe a maneira como ela deve se conectar com o divino. Não precisa ninguém ensinar, a pessoa já nasce com aquilo dentro dela, ela sabe. Práticas para integrar a intuição e o amor. Primeira prática para você ter junto consigo a intuição e o amor é a seguinte: agradecimento diário, né? Reserve um momento todos os dias para expressar gratidão pelas orientações intuitivas e pelos momentos de amor que você experimenta. A gratidão fortalece essas forças em sua vida. Agradecer sempre. Aconteceu uma coisa boa, agradece. Aconteceu algo ruim que você não entendeu, agradece e pede imediatamente para que a espiritualidade, para que o universo auxilie você a entender o propósito daquilo que está acontecendo com você. Isso é fundamental para a evolução humana. Atos de bondade intencional, né? Tem pessoas que vêm e falam assim, por que a minha irmã está de cara feia comigo? Eu ajudei tanto ela, eu fiz tanta coisa boa para ela e agora ela vira a cara para mim sem mais nem menos, né? Daí vem uma outra lá e fala assim, meu filho brigou comigo e saiu de casa. Eu que fiz tanto por ele. Pratique atos de bondade, grandes e pequenos, sem intenção. A gente nunca deve fazer para o outro com a intenção de receber. A gente deve fazer pelo nosso prazer. Eu ajudo porque minha índole é ajudar as pessoas. Eu faço bem porque eu me amo, faço bem para mim e quero fazer o bem para as pessoas. Porque quando você achar que está fazendo bem para o outro, que amanhã ou depois ele vai te retribuir, você pode cair do penhasco como o louco na viagem dele. Entendeu? Porque o outro não vai nem se lembrar que você um dia ajudou. Mas o universo lembra. A espiritualidade que você segue lembra. Quando você faz algo para alguém simplesmente porque você fez aquilo de bom, né? Não porque a igreja pediu, não porque a religiosidade pede, mas porque você se sente bem auxiliando, né? Você movimenta a força do universo que traz o dobro para você. Né? Fazer o bem sem esperar a retribuição. Né? Tem pessoas que falam, mas eu sou uma pessoa carinhosa, quando eu morrer eu vou para o céu. Vai, coisa nenhuma. Fazer caridade não leva ninguém para o céu. Enquanto o céu é uma invenção muito grande, a pessoa ainda continua naquela vibração ruim, porque ela não mudou o interior. Para você viver no estado búdico ou ir no céu, como as pessoas falam depois que desencarna, a pessoa ela tem que estar cultivando o que é de bom dentro dela, porque nada muda, é a alma. Ela perde o corpo, mas a alma é a mesma, pensa tudo da mesma maneira. Não é porque você morreu, começa a pensar diferente na vida, não. Continua tudo igual. Continua tudo igual. Ah, mas aí aquela pessoa vai morrer, vai lá o padre dá extremunção para ela grande e porcaria, não vai acontecer nada. Ela tomou uma hóstia lá, morreu, impactou, o espírito vai onde? Onde ele vai comungar com as pessoas com o mesmo pensamento. Não tem disso. O que uma hóstia lá vai fazer para a pessoa? Vai mudar a cabeça da pessoa? Assim como o batismo, né? Tem religião que fala, você entrou na água do batismo, saiu um outro homem. Ah, acreditem nisso se quiser, mas é mentira. Não existe isso, gente. Se a pessoa não se propor a ela mudar, ela pode viver dentro da água do batismo, não vai acontecer nada. Ela tem que mudar, falar, não, determinado assunto, eu não estou tratando bem minha família, eu não estou sendo uma pessoa legal para comigo, não cuido da minha saúde, como que eu quero? Não mudou, continua a mesma pessoa. Agora, se de repente ela muda, ela não precisa nem passar na água do batismo. Ela fala, olha, eu vou mudar daqui para frente, eu não quero mais isso comigo. Ela está criando a própria religião dela, está mudando. Não, vou mudar por mim, eu preciso mudar por mim. Eu preciso, porque eu quero ser um ser humano melhor, para mim, principalmente, para atrair coisas boas para mim. É assim que o ser humano precisa pensar, né? Isso
não só é espelhar o amor, né? Mas também reforça a conexão com a intuição, pois muitas vezes esses atos são inspirados, né, pela intuição. Quando você ajuda alguém, né, o que processa em você? Espelha em você tratar bem a si mesmo. Né? Porque, de repente, aquela pessoa que trata bem todo mundo, né? Chega em casa, é um demônio dentro de casa, mas ele é bom para o vizinho, ele é bom para alguém que aparece lá, ele é bom para todo mundo, mas em casa ele não é. Quer dizer, tudo que ele fez lá fora, perdeu tudo. A maioria dos médios vive assim, faz tudo para todas as pessoas, né? Mas para os familiares não faz nada. Pastor é a mesma coisa. Né? Ele faz lá na igreja, recebe isso, recebe aquele, tal, se preocupa. Como está, irmão? Mas não tem coragem de perguntar para a família como está. Isso acontece muito, porque eu conheço muitos pastores, eu conheço muitos religiosos, conheço muitos médios que penaram na vida porque nunca se preocuparam como está a família. É muito raro quando o médium ele se preocupa primeiro com a família e depois com os outros. É muito raro isso. Reflexão e ajuste. Periodicamente, reflita sobre suas escolhas e ações. Né? Quando, de vez em quando, fazer uma meditação uma vez por semana para refletir o que você fez durante a semana, que tipo de ação você empreendeu, o que você fez para você para melhorar as suas condições. Né? Isso é muito importante. Pergunte se elas estão alinhadas com a sua intuição. É importante perguntar se as coisas que estamos fazendo estão alinhadas com a nossa intuição. Se elas são movidas pelo amor, são movidas pelo ódio, para castigar o outro, ou ela está sendo movida pelo amor que a gente tem pela gente mesmo. Né? Então, nós precisamos ajustar o curso da nossa vida conforme é necessário, ajustando a nós mesmos. E é isso que nós precisamos fazer, né? Permitir que a intuição e o amor guiem a nossa evolução. É abrir-se para uma vida mais autêntica e significativa. Ao confiar na sabedoria que temos dentro de nós, no nosso interior, é abraçar o poder transformador do amor, e cada um pode navegar pela vida com um propósito claro, com um coração cheio de compaixão para consigo mesmo. E era isso que eu queria deixar para vocês. Namastê!